Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Esse vídeo é o vlog de domingo que eu acabei postando a primeira parte e eu dividi em duas partes, porque o vlog ficou enorme. Mas eu achei legal dividir essas duas partes, porque são partes muito importantes. A primeira parte eu mostrei algumas lembranças que eu tenho, coisas que eu guardo, sabe, de lembrança sentimental. E essa parte eu vou abrir meu coração, eu vou falar sobre todo o processo que eu tive de superação de um AVC cerebral que eu tive, que foi a pedido da Renata Prado, que ela pediu para me explicar o que aconteceu comigo. Então, nesse vídeo, estou abrindo meu coração, explicando tudo o que aconteceu. Eu espero que vocês gostem. Enquanto eu limpo aqui, eu lembrei de conversar com vocês. Vou fazer um limpa e fala agora. A Renata Prado, inclusive um beijão, Renata. Ela sempre está aqui comentando nos vídeos, assistindo os vídeos, né? E ela perguntou o que tinha acontecido comigo do meu acidente. E ela pediu para me contar, assim, a história do que aconteceu, se eu me sentisse bem em contar. E eu me sinto completamente bem em contar, porque é uma coisa assim que eu acho que motiva as pessoas, né? Às vezes a gente acha que tá passando por um problema tão grande e tem problemas maiores e só o tempo assim faz a gente resolver, né? E o que eu tive foi um AVC, um acidente vascular cerebral, bem conhecido também como derrame cerebral. A veia do meu cérebro não chegou a estourar, não foi hemorrágico, foi... esqueci o nome. Nossa, agora fugiu da mente. Mas só entupiu a veia, não chegou a estourar a veia. Mas me resultou muitas sequelas por questão de demora médica. Vou contar pra vocês assim por cima, não vou assim detalhar, porque senão vai demorar muito, né? Em 2014, teve um dia que eu tava um dia normal, eu tinha ido trabalhar o dia inteiro. Nessa época eu dava aula mesmo. Hoje em dia eu não dou mais aula, eu trabalho em escola, mas eu não fico mais na sala de aula por conta do AVC. Mas nessa época eu ainda dava aula. E eu tava voltando pra casa um belo dia de uma reunião de pais. Eu tinha acabado de fazer uma reunião de pais. E dirigindo eu acabei passando mal. E de repente eu senti uma dor muito forte na cabeça, né? Nesse lado aqui. Tudo essa parte aqui eu senti uma dor muito forte. E meus braços, tipo, meu cérebro mandava informação por exemplo, de trocar a marcha do carro. Meu braço não correspondia à informação que o cérebro dava. Parou assim, completamente. Aí eu fui no médico. Não. Aí eu esperei meu marido chegar do serviço. Não consegui nem guardar o carro. E com dor e gritando de dor, chorando. Fui no médico. O médico achou que era um problema ortopédico, porque eu falava que doía meu ombro, né, meu braço. E me deu um remedinho, mandou passar no ortopedista e eu fui embora. Um remedinho
bem forte, diazepam. Aí, o que aconteceu? Fui pra casa, por conta da medicação, dormi, né? E acordei de novo no meio da noite, que tinha passado o efeito da medicação. Acordei com dor de novo. Aquela dor, nossa, eu acho que eu nunca senti uma dor daquela. Nunca tinha sentido, né, uma dor daquela. Muito forte mesmo. Aí eu voltei no hospital, era o mesmo médico do plantão. Aí ele me deu mais diazepam, falou que era por conta do problema ortopédico que eu devia estar com alguma inflamação nessa parte aqui, na clavícula, né? Acho que é clavícula que chama. E que era pra mim tomar o remedinho, voltar pra casa, no outro dia, passar no ortopedista. E assim eu fiz, voltei. Gente, se eu soubesse, eu tinha... Porque na época a gente não sabia o que estava acontecendo, mas por conta dessa demora, acabou ficando a minha sequela. Voltei pra casa quando foi por causa do diazepam que ele tinha me dado, mas ainda voltei a dormir. No outro dia, depois do almoço, que eu acordei, aquela dor terrível de novo. Aquela dor que eu não aguentava. Pra vocês terem uma ideia, a dor era tão grande que eu fiz xixi nas calças. E a dor começou a piorar. E o meu braço já não respondia mais, a minha perna já não respondia mais, esse lado do meu rosto já não respondia mais. E começou a, sabe, entortar, minha cabeça começou a ficar torta. Aí voltei no hospital. Quando eu cheguei lá, era outro médico já, de outro plantão. Um senhorzinho, sabe? Até hoje, hoje em dia eu nem lembro mais o nome dele. Aí ele falou assim pro meu marido: nossa, mas do jeito que ela tá, como que não fizeram nenhum exame? O caso dela era pra ter feito vários exames, não era pra ter mandado embora. Ela vai ficar aqui, nós vamos fazer tudo, vários exames, nós vamos internar ela até descobrir o que ela tem. Aí me internaram. Gente, eu fiz todos os exames que vocês podem imaginar. Muito exame, tipo eletro, ressonância magnética, ultrassom. Eu sei que todos os exames que vocês podem imaginar, eu fiz. Aí, e nada acusava, nada descobriu o que eu tinha. Aí eu fiquei internada lá, né? Mas quase um mês eu fiquei internada. E eu não tinha, assim... Parou todo o movimento das pernas, o movimento dos braços, do lado direito. Da perna direita e do braço direito. E eu tinha, assim, uma leve... Sentia mais ou menos quando alguém apertava, mas eu não conseguia mexer. Parei aqui pra limpar o pano. Aí, como eu era muito nova, eu tinha 28 anos na época, ninguém desconfiava que poderia ser um AVC. Aí, tinha uma médica, um dia passando lá, uma neurologista, e ela era especialista, sabe? E até então, acharam que eu tava com meningite. Aí eu fiz todos os exames pra meningite, não era meningite, porque como a minha cabeça entortou, acharam que era meningite. E tava tendo um surto, sabe? Na época, na cidade de meningite. Não era. Aí acharam que era lúpus. Fiz todos os exames pra lúpus, não era. Aí, como meu pai, eu já até falei, hoje mesmo eu tava falando que meu pai faleceu, meu pai tinha esclerose lateral amiotrófica, e é uma doença hereditária. Aí eu fiz todos os exames pra ver se não era a mesma doença que meu pai tinha. Na época meu pai era vivo ainda. Não era. Passei pro outro nicho aqui do hack, tô tentando enquadrar aqui. Aí até que a neurologista falou assim, vamos fazer outros tipos de exame. Aí eu fiz uns outros exames lá, que me furava inteira, dava choque no meu corpo inteiro, pra ver como que tava meus nervos. Novinha.
Aí até que... Aí eu fiz... colhi o líquor da coluna. Gente, esse exame, eu acho que é o pior exame que eu fiz na minha vida até hoje. É terrível, dói muito. Colhi o líquor da coluna. Aí a médica falou assim, eu acho que pode ser um AVC que ela teve. Só que então, já tinha se passado uns 15 dias que eu tava internada. Aí foram que descobriu que tinha sido um AVC isquêmico, lembrei o nome. Um AVC isquêmico. E comecei a fazer o tratamento pro AVC, mas daí já era tarde, porque eu não podia tomar mais nenhuma medicação. Porque pra quem não sabe, quando tem uma medicação, quando a pessoa tem um AVC, que tem que tomar nas primeiras horas. Não sei quanto assim, não sei te falar a quantidade de tempo, mas tem que ser nas primeiras horas para impedir que o cérebro continue matando as células, porque as células do cérebro vai tipo morrendo, sabe? Só que aí eu não podia mais tomar essa medicação, porque já tinha passado muito tempo. Aí eu comecei a fazer fisioterapia. Aí até que a médica falou assim, agora que a gente descobriu, não tem mais o que fazer com você aqui no hospital. Tratamento, fisioterapia, né, pra tentar voltar. E tratamento e remédio pra impedir que aconteça de novo, né? Nossa, eu já tô esquecendo o nome das coisas. Aí eu tive alta depois de 25 dias internada. Vim pra casa e fiquei, acho que uns 4, 5 meses andando de cadeira de roda. Eu não conseguia me movimentar pra nada, do lado direito, né? Então eu não podia andar. Aí então eu ficava o tempo inteiro deitada. Nesse meio tempo, nos primeiros meses, eu engordei 45 quilos. Eu fui para 95 quilos, para vocês terem uma ideia. Porque daí eu só comia, como eu não me movimentava, só ficava deitada. E até para sentar era ruim, porque doía muito a minha coluna, sabe? Então eu ficava a maior parte do tempo deitada. E eu sentava um pouco assim. Só que aí foi um dilema, porque eu moro no interior de São Paulo. E a minha família mora em São Paulo, na capital. Aí a minha mãe veio pra cá, ficou uns 2 meses com a gente, né? Só que daí ela não podia ficar mais, até porque ela tem a casa dela, tinha o trabalho dela, que inclusive na época ela acabou perdendo o trabalho, porque ela ficou muito tempo aqui, né? Aí, quem me ajudava era minha filha, que na época ela tinha 8 anos. Ela, todos os dias, ela estudava à tarde. Todos os dias antes de ir pra escola, ela me dava banho. Meu marido me colocava na cadeira de roda, de banho, sabe? E ela, todos os dias, me dava banho, me trocava, lavava minha cabeça, passava creme, porque tinha que passar um óleo, chama óleo Dersane, pra não criar escara, sabe? Porque eu ficava muito tempo deitada. Então ela passava óleo no meu corpo inteiro. Nossa, era um cuidado. Aí eu precisava, assim, das outras pessoas pra fazer tudo, porque eu não fazia nada. Eu não podia praticamente fazer nada. Aí eu fui fazendo fisioterapia, tudo, até que um dia a minha fisioterapeuta falou assim, e eu fazia em casa, tipo home care. Aí até que a fisioterapeuta, a partir de amanhã, você vai fazer fisioterapia lá no consultório. Eu não vou vir mais aqui, eu quero que você vá lá.
vai ser com outra fisioterapeuta. Aí eu fui. Aí, no dia que eu cheguei lá, a fisioterapeuta falou assim: eu não aceito ver você andando nessa cadeira de roda. Você é muito nova, você tem muito pela frente, você vai sair daqui andando. Não, tudo bem, gente. Não agora, mas não hoje, né? Mas semana que vem você não vai estar mais na cadeira de roda. Aí foi, gente. Olha, é por teimosia que eu voltei a andar. Porque, nossa, eu era tão teimosa que eu sempre fui, vocês podem ver, eu sou muito agitada, eu gosto de cuidar das minhas coisas, eu gosto de cuidar da minha casa. Sempre fui assim. Não gosto de esperar pelos outros, sabe? Aí, o que eu fazia? A minha sogra que limpava a casa pra mim. Porque minha filha era muito pequena, não tinha como limpar. No começo era minha mãe que limpava, depois a minha mãe teve que ir embora pra casa dela. E a minha sogra começou a limpar. Aí, todos os dias, a hora que ela chegava, eu fazia minha filha, antes dela chegar, né? Fazia minha filha me colocar na cadeira de banho, porque a cadeira de roda mesmo era muito grande. E na casa que eu morava tinha um corredorzão e não passava a cadeira de roda. Aí eu fazia ela me colocar na cadeira de banho, em cima de um travesseiro. E ela ia, me levava até a cozinha, eu lavava a louça com uma mão só, com essa mão. Lavava toda a louça. Não conseguia fazer comida, era minha sogra que fazia. Mas a hora que minha sogra chegava lá, de tarde, pra limpar a casa, né, que ela levava comida pra mim, na hora do almoço, e depois à tarde, que ela já tinha arrumado a casa dela, tudo, ela ia lá pra ficar comigo. A hora que ela chegava, já tava a louça lavada. A casa, a minha filha ia me empurrando, porque eu não conseguia andar sozinha com a cadeira de roda, porque precisava emburrar com as duas mãos, eu não conseguia. Eu pedia pra minha filha me empurrando, eu varria a casa e passava pano com uma mão só, sabe, com essa mão só. Praticamente eu não aceitava, sabe, que eu tava daquele jeito. Eu tinha que... Na minha cabeça, de alguma forma, eu tinha... deixa eu limpar o pano de novo. Então, na minha cabeça, de alguma forma, eu tinha que me virar de algum jeito, sem esperar pelos outros. Eu não aceitava a condição que eu estava. E foi essa teimosia que fez eu voltar a andar, que fez eu voltar a me movimentar, que fez eu voltar a trabalhar, inclusive. Porque eu não aceitava, sabe? Eu sempre falei, ainda não consegui, mas a minha vontade é voltar a dar aula na sala de aula, mas ainda não posso. O médico ainda não me liberou, só me liberou para trabalhar. E foi a minha teimosia que fez eu voltar a dirigir, né? Enfim, a tentar levar minha vida para quase ao normal. Ainda tenho muitas limitações? Tenho. Ainda faço fisioterapia? Faço. Faço, inclusive, também terapia ocupacional. É porque essa parte, assim, eu não mostro, mas 2 vezes por semana eu vou para outra cidade para fazer fisioterapia. Para fazer fisioterapia, terapia ocupacional, TEOM. E foi isso que foi me ajudando, sabe? Voltou. Eu consigo andar, já dou alguns passos sem a bengala, mas para lugares assim, pra eu sair de casa, para lugares mais longe, eu ainda preciso da bengala, porque a minha perna, às vezes, ela pisa em falso, sabe? E se eu não estiver segurando em alguma coisa, eu caio. Mas dentro da minha casa já, vocês podem ver que eu ando sem bengala.
Eu ando segurando nas coisas, vocês podem perceber que quando eu dou passos maiores, eu ando segurando assim nos móveis, na parede. Mas já é uma ajuda, né? E eu não movimentava nada do meu braço, nada dos meus dedos. E vocês precisam ver a felicidade que foi quando eu movimentei o meu dedinho do pé. Nossa, eu até chorei, sabe? E cada movimento que foi voltando foi uma conquista. Olha, eu fico até emocionada. Sabe, foi uma conquista, porque a gente não imaginava, a gente nunca espera acontecer essas coisas com a gente, né? E daí eu vi o quanto que é importante outra pessoa ajudar, assim, precisar de outra pessoa. Porque a gente sozinho, a gente não é nada. Hoje em dia a gente tá bem e amanhã a gente pode não estar. Foi o que aconteceu comigo, né? Então essa é mais ou menos a minha história. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser que eu conte mais detalhes, porque assim, eu decidi do nada aqui abrir quando eu tava limpando, que aí eu vi que a Renata tinha comentado, né, pra contar. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes de como era a minha fisioterapia, como eu voltei a dirigir, enfim, deixem nos comentários que daí mais pra frente eu faço outro vídeo contando outros detalhes, tá bom? Deixa eu terminar aqui minha limpeza e é isso aí.